Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer um videozinho aqui para mostrar um novo tipo de questão que nós temos no Moodle novo. Tá? Nós tínhamos um probleminha com as questões do tipo calculada, pelo menos eu e alguns colegas da engenharia química, né, que eu conversava ali, nós tínhamos um problema em que, quando fazíamos uma questão calculada, nós não conseguíamos colocar itens nessa questão para serem calculadas. Então, por quê? Porque a questão calculada, ela era única. Então, calcule tal coisa, né? E era só aquele valor. O que eu podia fazer é dar algumas opções ali, se a pessoa errasse uma variável ou outra, então fazendo vários cálculos, mas era um único valor único espaço para a resposta. Neste mundo novo, nós temos um tipo de questão conhecida como fórmulas. Tá? E nesta questão eu posso configurá-la com quantos itens eu quiser para a resposta da minha questão. Então, vamos criar aqui um exemplo bem simples, tá? Com esse tipo de questão fórmulas. Tá? Então, aqui, ó, questão fórmulas. Então, eu tenho aqui a questão fórmulas. E ela tem três, é, três campos, digamos, separados, né, macro aí, três campos macros principais para trabalhar e configurar nesse tipo de questão. Então, nós temos aí o campo variáveis, tá bem? Variáveis, onde nós temos as variáveis aleatórias, que eu posso, assim como lá nas calculadas, dar, então, um range de valor para uma determinada variável, as variáveis globais, onde eu posso declarar constantes e também fazer toda a parte de cálculo. Questão principal, então variáveis, onde tem essas duas, questão principal, onde eu vou desenvolver aí a minha questão, e partes, onde eu vou colocar a resposta para aquele item que eu estou trabalhando na minha questão. Então, por exemplo, se eu tiver item A, B, C e D, 4, eu terei 4 partes aí para configurar. Então, vamos fazer aqui uma questão, vou chamar aqui de Q1, tá? Uma questão bem simples aí da engenharia química, trabalhando aí com a lei dos gases ideais. Então, eu vou criar aí as variáveis da equação dos gases ideais, né? Pressão, volume, temperatura, número de mols e volume, tá? Dentro de um determinado range. Então, o que eu vou fazer? Olha, V ele é igual, né, a um volume que eu vou colocar entre 1 e 10, né, de 1 em 1. Então, veja como é a sintaxe aqui, ó, né, a sintaxe. Né? Nós temos o primeiro número, né, o primeiro valor, o segundo valor e o delta que eu quero, né, para gerar esse conjunto de valores para a variável V. Então, temos isso aí. N, vou criar aí uma variável N, de número de mols, de 1 até 5 e 0,1. Então, olha só, um cuidadinho especial aqui, né? Decimal é ponto e não vírgula, tá? Assim como as linguagens que nós usamos aí de programação, né? Para ponto. Nós temos também, vamos criar uma temperatura aqui, eu vou de 30 até 100, 30 até 100 de 1 em 1. Okay? E a pressão, vou colocar aí uma pressão de 760. Eu vou trabalhar inicialmente com 1 milhão de mercúrio, 760 até 1500, 10 em 10. Então eu criei aí as minhas variáveis. Lembrando, tá, que aqui na hora de declararmos, tá, o sistema que interpreta toda essa programação que a gente está fazendo, que é o ECM Script, ele é case sensitive. Então, se nós declararmos o V minúsculo, eu só tenho que trabalhar com ele minúsculo. Tá? Mas isso vai acusar o erro aí, que a variável não existe, e a gente pega facinho. Tá? As variáveis globais. Então, eu vou colocar aqui as variáveis globais. Vou colocar a constante dos gases. Vou colocar ela em milímetros só,
GHG. O hashtag aqui, ó, é um comentário, tá? Eu crio um comentário e eu posso comentar tudo que eu estou fazendo aqui. Litros por mol Kelvin e um R igual a 62,4. Vamos, então, eu vou fazer dois cálculos aqui só para exemplificar. Eu vou fazer um cálculo para determinar a pressão, né, determinando a pressão para um volume, um número de mols e temperaturas conhecidos, e depois vou calcular um volume para a pressão, número de mols e temperatura conhecido. Então, determinação da pressão. A pressão. Para depois, na hora de vocês verem o vídeo aí, deixa eu aumentar, que fica bem mais fácil. Tá? O que nós temos? Pressão P, então vamos calcular a pressão, N vezes R vezes P mais 273, ok? Dividido por V. Veja uma coisinha, se eu deixar aqui apenas P, o sistema vai acusar um erro dizendo que eu tenho uma variável declarada P e estou tentando fazer conta com ela. Então vamos chamar aqui de calc, Pcalc. Tá? E o outro, nós vamos determinação do volume. Determinação do volume, então o volume calculado, ele será igual a N vezes R vezes P mais 273 dividido por P, tá bem? É isso mesmo. Então eu tenho ali as duas possíveis cálculos. Poderia depois determinar o número de mols, determinar a temperatura, poderia um monte de conta. As equações que nós quiséssemos que o aluno resolvesse naquele item. Tá bem? Agora, na questão principal, eu só vou colocar então aqui, ó, em relação, levando em consideração a lei dos gases ideais, responda. Aí eu vou colocar aqui, né? Vamos colocar, eu vou já colocar em tópico aqui para ficar ali bonitinho. Né? Responda aqui. Qual a pressão de Hg para um sistema gasoso? Deveria ter já feito um Ctrl+C, Ctrl+V, que era mais fácil, né? E volume V igual. Então, veja, lembra dos coringas que nós usávamos lá nos calculados? É a mesma coisa, olha, V igual a V litros, então, vou colocar ali a unidade. Então, lá eu declarei, vai ser litros, eu declarei um valor lá, e aqui eu estou falando que é litros, né? Contendo N número de mols, então N mols de um gás, a temperatura T igual a temperatura T, declarei aqui, graus Celsius. Então, isso aí que eu estou pedindo. E o item B, vamos fazer aqui qual o volume ocupado por um gás, né, em litros, né, volume em litros, ocupado por um gás que está a pressão igual, novamente, P. Então, ele vai sortear lá uns valores, vai jogar aqui esses valores, tá, pra gente. Estando aí a pressão P, milímetros de Hg, contendo N número de mols, a uma temperatura T. Tá?
Depois nós vamos voltar aqui. Tá? Depois a gente vai voltar nessa equação principal aqui. Bem, agora vamos configurar as partes. Então, eu posso colocar as notas aqui das partes, aqui depois cada um vê, né? E tem os tipos de resposta: numérico, né? Número numérico, fórmula numérica, fórmula algébrica. Sim, eu posso colocar uma fórmula algébrica como resposta. Então, lá para matemática, o pessoal da matemática pode usar bem isso aqui. Posso colocar uma f de x e pedir como resposta qual é a derivada. E o aluno colocar, então, uma equação algébrica aqui como resposta. Tá? Então, vou colocar aqui numérico. Então, a minha resposta agora, o primeiro item do P vai ser o pCalc. Olha lá. Essa aqui é a minha resposta. Não preciso fazer a conta aqui. Posso fazer? Posso, mas não preciso. Porque eu já defini aqui nas minhas variáveis globais. Então, qualquer lugar aqui eu posso chamar esse valor. Então, o pCalc, aqui está calculado. O erro, né? Então, podemos colocar aí, então, 1% de erro. E nome da resposta. Aqui eu vou chamar o nome do espaço de resposta. Isso aqui é interessante porque esse nome eu posso chamar lá na questão principal depois. Então, eu tenho aqui que iniciar com hashtag, tá? Então, hashtag A. Então, esse campo de resposta, porque A do item A, o hashtag item A, né? Item A, e depende do que você quer chamar. Eu vou chamar somente aqui de A. E aqui eu vou colocar, né, o seguinte, ó, V, que é o primeiro é o volume, não, pressão, né? Pressão é igual, tá? Vou posicionar, então, este comando aqui é para posicionar a caixa da resposta, tá? Zero, porque ele é posição zero. Se eu tivesse mais, na mesma linha aí, sequenciando várias opções, eu colocaria 1, 2, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Milímetros de Hg. Então, eu vou colocar isso aqui em evidência, né? Tá? Então, beleza. Isso aqui é o A. Vamos acrescentar mais uma parte, tá? Mais uma parte aqui. Então, para a parte 2, são dois itens, né? Aqui vai ser o vCalc. Estamos calculando agora para o item 2 o V e vou chamar de hashtag B. E aqui vou colocar V igual, né? Mesma coisa, vou posicionar aqui, litros. Opa, litros. Então agora fica desse jeitinho. Venho na minha questão e agora eu coloco aqui, olha só. Qual que é a resposta? Esse aqui é o hashtag A. E aqui é o hashtag E. Tá? Então, nessa questão, é isso aqui que vai ser chamado e tendo como resposta para cálculo, e aqui essa outra como resposta para cálculo. Tá? Como as variáveis elas são geradas, vão ser geradas, né, aqui pelo sistema, já os mesmos valores, tá? Então não vai ter problema algum. Agora, o que nós fazemos? Né? Posso verificar as instâncias, então posso clicar aqui e fazer a verificação. Olha o que eles fizeram aqui, ó, tá? Então eu tenho as estatísticas e um conjunto de dados aqui para o cálculo. Tá? Então, aqui agora eu tenho esse conjunto aqui de informação. Então, eu tenho tudo certinho aqui para a questão 1, para a questão 2, o que eu teria. Tá? Então, vamos salvar essa questão, esse questionário, tá? E aqui, vamos pré-visualizar, tá? Pré-visualizar, e nós temos essa informação aqui. Este aqui ficou assim porque eu esqueci de mudar de número para numérico. Já deu para ver aqui. Já vamos fazer isso, tá? Na edição da questão, e nós já mudamos parte 2 de número para numérico. Tá? Número para numérico, e nós, então, pré-visualizamos a questão. Então, está aqui, então ele vai fazer os cálculos, né, para um volume tal, número de mols, foi sorteado, uma temperatura 96 sorteada, tá? E tem o cálculo. Veja,
item, no outro item, então, vamos preencher aqui. Claro que é o tipo de questão que eu fiz aqui, sem fazer análise, né, do que poderia acontecer. Número de mols, como eu tenho número de mols aqui e aqui, ele sorteou o mesmo, né? Não poderia ser diferente porque é a conta que está fazendo. Temperatura também. Então, quando eu pedir a resposta, né, quando a gente aqui chamar a resposta, né, então está considerando o mesmo número de mols que foi sorteado aqui e a mesma temperatura, tá? Porque eu não estou usando elas. E mudou o volume para uma impressão. E eu tenho, então, o valor. Tá? Então, claro. Aqui, gente, ele vai dar com um monte de casas decimais. Mas depois pode ser feito uma configuração disso. Então, eu tenho ali os valores, eu tenho uma questão, tá, que pode ter itens dentro dessa questão. Rapidinho, para não ficar muito comprido no vídeo, como eu faço a... não pré-visualizar. Como eu faço, então, das casas decimais, com aquele monte de casas decimais, tá? Tem um comando round. Então, eu vou lá onde, nas minhas variáveis, tem? Nas minhas variáveis, e aqui onde estou calculando, coloco o comando round. Então, round, vou abrir, tudo isso daqui, quero com 2 casas decimais. Tá? Então, agora, round, tudo isso daqui com 2 casas decimais. O que pode ser feito é fazer o cálculo, jogando para um valor, e depois alocar o valor calculado em uma outra variável, e só round, né, a variável, para não ficar toda a equação aí dentro, e lá chama o valor final. Então, aqui agora, nós podemos ver que a resposta, preencher, tá? A resposta, acho que eu coloquei 1 para 1, né? 1 e 2, tá bom? Então, nós temos aí o comando round fazendo o papel de deixar o número de casas que a gente quer. Tá bem? Espero que ajude aí nas novas tarefas e atividades que a gente tem que fazer dos nossos alunos. Abraço para todos, gente.